Os céus da ilha estão agitados e o vento faz as árvores balançarem com força. Uma máquina barulhenta passa acima, cheia de homens armados com um brasão branco de 3 setas apontando para dentro nos uniformes. Para eles, isso é apenas mais uma missão. Para os observadores abaixo, isso é um presságio e não é o primeiro. Tudo começa. Alguns dias antes, 2 pessoas que vivem entre a tribo indígena não contatada das Ilhas Sentinelas adoecem. Ninguém consegue descobrir o que há de errado com elas. Durante a noite, seus corpos travam, músculos se tensionam, articulações não se movem e rostos mostram dor e terror. Pela manhã, os sentineleses encontram o casal doente e, apesar dos esforços, nada podem fazer para tratar a doença. O helicóptero desce, cortando galhos e abrindo um buraco no ambiente natural. Botas com biqueira de aço descem do helicóptero, pisando firme na rampa de metal, enquanto soldados saem armados. Os sentineleses ficam chocados e horrorizados com a invasão desses estranhos. Eles agarram os 2, acometidos pela estranha doença, puxando-os de volta para o helicóptero. Cada grito e protesto dos indígenas é ignorado. Este é o dia da descoberta do SCP-2136. Satélites da Fundação SCP monitoram as Ilhas Sentinel após a vigilância aérea notar comportamento errático da tribo isolada. Eles foram investigados e um agente foi às ilhas para observar os sentineleses, sem interferir com os moradores locais. A Fundação deveria respeitar o isolamento deles, mas tudo mudou quando o agente parou de enviar relatórios e o comando operacional perdeu contato. Suspeitou-se rapidamente de um perigo visual nas ilhas, exigindo operações às cegas. A Força-Tarefa Móvel ETA-10 foi enviada. Esta unidade, chamada Não Veja o Mal, era enviada apenas para lidar com perigos cognitivos visuais e agentes meméticos. Eles encontraram exatamente isso nas Ilhas Sentinela. Quando a FTM-ETA-10 voltou da missão, o Dr. Heidke foi encarregado de investigar uma possível anomalia. Com a designação provisória 2136, esse foi seu primeiro cargo de supervisão na Fundação. Ao lado de Heidke estariam os doutores Richards, Fletcher, astrobiólogo, e Mazur, bioquímico e tradutor. No diário, Dr. Heidke relatou com entusiasmo suas descobertas após 96 horas de quarentena. Veja o números. Evil capturou 2 sujeitos, chamados de 1 e 2 na operação. Também coletaram amostras de tecido de um terceiro falecido encontrado ao lado da dupla. Durante toda a captura e transporte de volta para uma instalação da Fundação, tanto 1 quanto 2 expressaram claramente o desejo de não serem separados. Os 2 foram observados por circuito fechado de televisão, com o Dr. Heidke assistindo enquanto sentavam em camas opostas na sala de contenção e conversavam. Dr. Masruer descobriu isso. 1 e 2 falavam um dialeto bengali, sugerindo que talvez não fossem sentineleses nativos. Ao interrogá-los pelo interfone na sala de contenção, a equipe de pesquisa conseguiu descobrir que esses 2 eram agentes trabalhando em nome do governo indiano. Eles exigiram liberdade, mas a Fundação recusou. Em impasse, os agentes não revelaram mais informações aos captores, levantando a dúvida: por que a Índia enviaria agentes disfarçados para infiltrar uma tribo remota? O que eles buscavam e encontraram? No dia seguinte, 1 e 2 continuaram exigindo liberdade e se recusaram a dormir em protesto. Segundo o Dr. Heidke, nenhum dos 2 mostrava sinais externos de comportamento ou propriedades anômalas. Nada indicava que 1 ou 2 sofriam efeitos de cognitopéligo visual, fazendo o Dr. Heidke questionar se a Força-Tarefa capturou as pessoas erradas. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora.
Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Após conversarem baixinho, a dupla pediu autorização para outra pessoa se juntar à cela, alegando que era perigoso demais dormirem sozinhos. Sem dar detalhes, Dr. Heidke recusou o pedido deles, exceto se a dupla cooperasse às 9h30 da segunda noite da quarentena. Uma anomalia surgiu de repente, apesar de um insistir que o companheiro de cela ficasse acordado. Ambos adormeceram em menos de 1 minuto. Um deles caiu no chão, ficando imóvel com o corpo enrijecido. O barulho do agente caindo acordou 2, e quando voltou a si, um já parecia recuperado. Os doutores Heidke e Fletcher ainda examinavam os sujeitos e concordaram que o contato visual tinha papel claro no efeito anômalo. Após ser chamado de 2136A naquela noite, o Dr. Heidke pediu que um classe D fosse incluído em sua equipe de pesquisa. Ficou acordado que esse membro descartável do pessoal teria permissão para entrar na cela, mas, em troca, os sujeitos 1 e 2 precisavam revelar tudo o que sabiam ao Dr. Mazhur. De acordo com a história deles, um observador que trabalhava para o governo indiano estava monitorando a atividade nas Ilhas Sentinelas. Assim como a fundação, eles notaram comportamentos estranhos dos sentineleses. Eles ficavam em grupos fechados, dormiam em turnos e nunca deixavam ninguém da tribo sozinho. Os movimentos deles eram bruscos e erráticos. Após o governo indiano perder contato com o observador, os 2 agentes foram enviados para resgatá-lo. 1 e 2 conseguiram encontrar o homem, mas ele já estava morto, embora não houvesse sinais de luta. Quando tentaram sair, a dupla foi avistada pelos sentineleses e atacada. Durante a fuga, 1 e 2 parecem ter contraído sua condição anômala, 2136A. Foi então que a Força-Tarefa Móvel da Fundação os capturou por explicarem o que havia acontecido com eles. O pedido foi atendido e o classe D, designado Sujeito 3, foi colocado em sua cela. O Dr. Fletcher garantiu que ninguém fora da sala visse 1 ou 2 enquanto o 3 entrava. O Dr. Heidke pediu ao Departamento de Contenção da Fundação que construísse uma porta externa extra, como câmara de descompressão, caso precisassem abrir a cela novamente. Depois que eles ficaram juntos na sala por 5 minutos, a equipe de pesquisa solicitou que 1 e 2 virassem lentamente as costas para o 3, mantendo-se sempre à vista um do outro. Quando obedeceram, o 3 caiu no chão. A anomalia já o afetava. O 3 foi rapidamente reanimado quando 1 e 2 restabeleceram o contato visual, mostrando ao Dr. Heidke que a anomalia era contagiosa e se espalhava por contato visual direto. Ele orientou que todos, inclusive a equipe de pesquisa, dormissem em turnos. A última coisa que a fundação precisava era que um dos seus sujeitos morresse porque alguém estava sonolento demais para ficar de vigia. Dr. Heidke e Dr. Fletcher dormiram pouco e passaram quase toda a noite acordados, discutindo a anomalia recém-descoberta, debatendo seu método de infecção, possível ponto de origem e todas as implicações envolvidas,
O Dr. Fletcher insistiu que essa anomalia se comportava como um vírus. Embora Heidt não estivesse convencido de que havia evidências suficientes para apoiar isso, eventualmente, ambos chegaram a um consenso, passando a se referir a ela como um patógeno enquanto trabalhavam em medidas preliminares de contenção. Enquanto detalhava a operação da cela dos 3 infectados, o Dr. Heidt viu o Dr. Mazrer no reflexo do monitor de circuito fechado de televisão. Ela cochilava em um banco próximo. Seguiu-se um longo dia de testes com 3 sujeitos e seus observadores inquietos e nervosos após uma noite mal dormida. O trio só cooperou quando o Dr. Heidke disse que os testes ajudariam a fundação a buscar uma cura. Durante mais de 15 horas de testes, Heidke notou detalhes importantes sobre a condição anômala. Em média, o 2136A fazia efeito em até 45 segundos após a linha de visão do sujeito ser interrompida. Parecia que a anomalia não era afetada por reflexos ou refrações, levando Heidke a solicitar que espelhos fossem pendurados na cela. Assim, ele evitava que os 3 saíssem do campo de visão um do outro. A pele também precisava estar exposta para não ativar o efeito anômalo. A equipe de pesquisa pediu que os sujeitos ficassem sem roupa da cintura para cima. Após os testes diários, os 3 receberam a tarefa de pregar ganchos nas paredes da cela para pendurar espelhos. Os nervos pareciam se acalmar, mas pioravam com o som constante das marteladas. O Dr. Mazur fez uma descoberta interessante que ficou na mente de Heidke. Ela analisou tecidos trazidos pela MTF-ETTA, 10 amostras do observador morto do governo indiano, e encontrou estruturas anômalas. Parecia indicar que o efeito 2136A vinha de um tipo de parasita. Na manhã seguinte, os Drs. Heidke e Mazrou notaram que o sujeito 2 tinha pesadelos intensos, contorcendo-se e convulsionando. Durante o sono, a infecção parecia degradar suas funções motoras, mesmo sob observação dos outros sujeitos. O Dr. Mazrou derramou café nos rascunhos de Heidke e pediu desculpas. Ficou claro que precisariam de uma equipe reserva. A falta de sono desgastava pesquisadores e sujeitos. Os testes do dia foram ruins, pois 1 e 2 se tornaram disruptivos e se recusaram a seguir instruções. Em certo momento, o 2 cambaleou bruscamente pela cela, gritando o que o Dr. Mazra traduziu como "Não consigo parar, socorro". Os testes foram cancelados no mesmo dia, enquanto 1 e 2 cambaleavam pela sala, deixando o sujeito 3 agitado com o comportamento deles. Parecia uma nova fase da infecção. 1 e 2 permaneciam conscientes dos sintomas, mas não conseguiam se controlar. Seus movimentos erráticos eram totalmente involuntários e alarmaram o 3. O classe D exigiu que os outros 2 ficassem longe dele, embora o Dr. Heidke demonstrasse empatia por ele. Ele ficou preso em um cômodo pequeno com mais 2 pessoas e dormia mal. Uma equipe de apoio chegaria no dia seguinte, mas naquela noite a equipe de pesquisa já sentia cansaço. O Dr. Fletcher estava tão cansado que mal levantava uma caneta. Heidke também não conseguia segurar os talheres para comer na cela. O sujeito 1 e o sujeito 2 haviam recuperado algumas de suas funções motoras e permaneciam sentados na maior parte do tempo, só se movendo lentamente. Eles também haviam parado de gritar, só conseguiam falar com uma voz arrastada e enrolada. O sujeito 3 estava agachado em um canto, segurando um martelo usado para pendurar o espelho. Na noite anterior, às 23h45 do 4º dia, o Dr. Heidke precisou encerrar o experimento. Todos os sujeitos de teste morreram durante a noite. Apesar de tentar ficar acordado, o sujeito 3 acabou adormecendo pelo cansaço. Quando isso ocorreu, sujeito 1 e sujeito 2 se levantaram rapidamente e foram em sua direção com movimentos controlados. Eles repetiam uma palavra que, segundo o Dr. Mazrou, significava "olhe", assustado. Sujeito 3 acordou segurando o martelo com o que matou os outros 2. A equipe de pesquisa logo percebeu o que aconteceria em seguida. O 2136 começou a agir no sujeito 3, que travou
e deixou cair o martelo ensanguentado de seus colegas de cela. Seu peito parou e ele caiu sufocando. Ainda assim, a sala tinha ar respirável e, pior, aquilo não havia terminado. O Dr. Heidke mandou Mazra buscar ajuda, desobedecendo a quarentena de 96 horas ao perceber que não só o sujeito de teste estava infectado. Fletcher deve ter visto um deles quando trouxe o classe D para a cela. Ele negou. Quando o Dr. Fletcher desviou o olhar, Heidke sentiu o corpo parando e dificuldade para se mover ou respirar. Se Fletcher não tivesse se virado, o pesquisador principal teria morrido. O Dr. Mazra só alcançou o corredor antes de desmaiar, levando os dois doutores, Heike e Fletcher, saíram atrás dela. Se eles conseguissem se ver e permanecer à vista um do outro, então estariam seguros. Com o agravamento dos sintomas, Heidke tinha dificuldades para digitar seu diário devido aos espasmos nas mãos, cometendo erros de ortografia. Sentia-se preso e impotente, como se fosse outra pessoa. Algo mais havia tomado o controle do corpo dele. Mais tarde, ninguém da equipe de pesquisa conseguiu sair da câmara de observação. O apoio só chegaria em algumas horas. Heidke só podia evitar olhar para Fletcher. O outro doutor o vigiava, mas, enquanto Heidke não olhasse, Fletcher não podia agir. Em 5 minutos, a anomalia agiria e ambos morreriam. Esse era o plano. Heidke sabia que precisavam morrer antes da equipe de apoio chegar, senão os pesquisadores espalhariam a infecção. Quando viram a nova equipe, os espasmos cessaram tempo suficiente para o Dr. Heidke registrar um aviso em seu diário. Ele alertou a fundação de que o patógeno que eles haviam descoberto era muito mais complexo do que qualquer um havia pensado inicialmente. Tanto Heidke quanto Fletcher estavam murmurando coisas sem sentido por horas, aparentemente incapazes de formar uma frase, até que o Dr. Fletcher de repente falou. Veja, ele repetiu a palavra, encarando o Dr. Heidke e se aproximando. Sem pensar, Heidke fechou os olhos. Ele continuou escrevendo no diário, esperando a morte do colega e a própria. Mas Fletcher queria que ele visse, como anotado na última observação de Heidke. Ele quer que eu olhe, mas eu não posso. Eu não posso olhar, eu não posso olhar, eu não posso olhar, eu não posso olhar, eu não posso olhar. O que é o SCP-2136? É um patógeno anômalo, cujo contágio não pode ser visto, nem com microscópio eletrônico. Pesquisadores da Fundação e especialistas em virologia anômala sugerem que o patógeno pode ser tão pequeno a ponto de causar infecção em nível subatômico. Alguns sugeriram que até fótons de luz poderiam transmitir essa infecção anômala ao refletirem na pele humana. Quando essas partículas de luz entram na retina de outra pessoa, a infecção também é transmitida. SCP-2136 é transmitido pelo olhar. Ao olhar para um portador, uma pessoa saudável também se infecta. Quando o SCP-2136 entra em um novo hospedeiro, assume rapidamente o controle do corpo. Assim que um infectado sai do campo de visão de outro possível hospedeiro do SCP-2136, surgem os primeiros sintomas da doença anômala. O patógeno atacará os neurônios motores, responsáveis por transmitir sinais do sistema nervoso central aos músculos. O SCP-2136 causa enrijecimento súbito e involuntário dos músculos para realizar o movimento. Quando o hospedeiro não é observado, o sintoma piora rapidamente até o infectado ficar totalmente imóvel. Só é possível reverter o sintoma se outro hospedeiro do SCP-2136 observar a pessoa infectada novamente. Se isso ocorrer durante o início dos sintomas característicos iniciais, o infectado recuperará rapidamente o controle de suas funções motoras e seus músculos voltarão a operar normalmente, sem observação. No entanto, o patógeno continuará a desativar os neurônios motores, já que esses neurônios também controlam funções corporais, como a respiração. Pessoas provavelmente morrerão em cerca de 5 minutos. As causas de morte, que frequentemente ocorrem como resultado da infecção pelo
2136 são, geralmente, insuficiência respiratória ou insuficiência circulatória. Pesquisadores da Fundação observaram semelhanças entre os efeitos do SCP-2136 no corpo humano e a anomalia SCP-2218. Esta última se refere a um grupo de indivíduos com uma condição anômala que faz com que eles se tornem manequins inanimados sempre que são observados. Uma investigação em andamento foi aberta para apurar a possível conexão entre as duas anomalias. Pesquisadores sugerem que SCP-2218 adquiriu suas propriedades anômalas de uma variante alterada do patógeno SCP-2136. Alternativamente, outra linha de pensamento sugere que a própria infecção deriva da condição que aflige as instâncias do SCP-2218. Após a morte, humanos infectados com SCP-2136 não transmitem mais a infecção em exames post-mortem. Agentes funerários da Fundação encontraram organelas anômalas, estruturas subcelulares com funções específicas nas células, semelhantes aos órgãos do corpo. Essas organelas, segundo se acredita, podem ser a forma madura do patógeno SCP-2136, mas sua função exata ainda é desconhecida, por serem encontradas em células neurais responsáveis por impulsos que movimentam o corpo. Acredita-se que essas organelas possam impedir tais impulsos elétricos. Pesquisadores da Fundação descobriram que o SCP-2136 absorve parte ou todos os impulsos elétricos enviados pelos neurônios do hospedeiro humano. Sugere-se que o SCP-2136 se alimenta de impulsos elétricos, mantendo-se enquanto bloqueia as funções corporais do infectado. Mas o Dr. Heitko percebeu que isso era errado. O SCP-2136 se alimenta e armazena impulsos elétricos, usando-os para controlar seus hospedeiros. A consciência do infectado vira passageira, enquanto o patógeno controla seu corpo como um marionetista. Falar é mais complexo, mas se o SCP-2136 pode controlar um corpo, também pode aprender a fazê-lo falar. A Fundação instruiu as forças-tarefa ETA-10 e THETA-5 a criar um perímetro naval nas Ilhas Sentinel. Todo contato externo com a tribo está proibido até que um protocolo eficaz para o SCP-2136 seja definido. Uma emenda final consta no registro do SCP-2136 na Fundação. A frase errada é: todos os anfitriões da classe D morreram. SCP-2136 foi neutralizado. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-7464. Eles mastigam minha pele sem parar.